Então, aqui nós temos uma pergunta bem interessante. É um paciente que tem asma grave e soube de um medicamento anticorpo monoclonal, tezepelumab, Tezspire, e ele gostaria de saber se poderia ajudar por se tratar de um medicamento que foi aprovado recentemente, o uso aqui no Brasil, né? Qual seria a indicação do Tezspire, desse anticorpo monoclonal? Como ele poderia ajudar? Então, o anticorpo monoclonal, esse tipo de anticorpo monoclonal, ele atua numa substância do nosso epitélio, do epitélio brônquio, chamada linfopoetina estromal tímica. A gente sabe que essa linfopoetina estromal tímica ela tem dois tipos. É uma substância que tem um tipo anti-inflamatório, que em situações normais ela mantém a ação de desinflamação do pulmão, faz com que o pulmão não fique inflamado. E nós temos justamente a linfopoetina estromal tímica pró-inflamatória, aquela que causa inflamação. Então, a anti-inflamatória ela é curta e a pró-inflamatória ela é longa, tá? Então, a gente precisa entender essas duas classificações para entender aonde esse anticorpo ele vai agir. E esse anticorpo, bem na verdade, ele pode ser utilizado tanto na asma alérgica como em situações onde você não tem uma alergia. Porque essa linfopoetina estromal tímica, o TSLP, que é a sigla dessa substância, ela age no processo inflamatório tanto alérgico quanto não alérgico. Então, a aplicação prática disso qual seria? Suponhamos que um paciente tem uma asma alérgica com uma quantidade muito grande da célula chamada eosinófilo, que é uma asma muito mais complexa, muito mais difícil, de difícil tratamento, né? Então, suponhamos que ele tenha essa asma alérgica. Ele vai agir porque ele vai bloquear essa linfoproteína estromal tímica. E a gente sabe que essa linfoproteína estromal tímica, ela estimula o que a gente chama os chamados linfócitos TH2. Ela faz com que os linfócitos TH2 eles aumentem a sua produção, estimula as chamadas células dendríticas. Essas células dendríticas, por sua vez, que ficam no epitélio, elas dão um sinal para os linfócitos T, TH2, e os linfócitos TH2, então, estimulam o linfócito B a produzir os anticorpos da classe IgE e toda aquela estrutura de interleucinas que estão ligadas, então, ao processo alérgico, ao processo de asma alérgica. Então, ela age muito bem nisso. Ela também, essa linfopoetina estromal tímica, ela age na imunidade inata do nosso corpo, estimulando a imunidade inata que causa um processo alérgico. Então, quando você bloqueia essa proteína, esse TSLP, essa linfopoetina estromal tímica, você já age nessas duas vias e você então consegue, basicamente, tratar aquele paciente já de um patamar mais alto, né? Quando, por exemplo, você faz o omalizumab, que é o anti-IgE, você bloqueia só o anticorpo IgE. Quando você faz o mepolizumab, que é um anti-interleucina 5, você bloqueia só a interleucina 5, que é uma substância que causa asma mais grave, asma eosinofílica. Quando você faz o benralizumab, que é um antirreceptor de eosinófilo, você faz a apoptose do eosinófilo, você só bloqueia o eosinófilo. No caso do anti-TSLP, ou seja, do anti-linfopoetina estromal tímica, você bloqueia toda a cascata lá de cima, entendeu? Então você não vai produzir IgE, você não vai produzir eosinófilo, você não vai produzir interleucina 5 e você também não vai produzir outros tipos de interleucinas que estão relacionadas, por assim dizer, com a asma grave, né, alérgica. E também na asma não alérgica, asma neutrofílica, em algumas situações, por assim dizer, ligadas à doença pulmonar obstrutiva crônica, que leva a um processo inflamatório do pulmão, ele também age bloqueando, porque a gente sabe que a linfopoetina estromal tímica, o TSLP, ele também estimula a produção dos chamados linfócitos TH17, do linfócito TH1 e faz então com que o paciente tenha a produção de neutrófilos e todo um processo inflamatório que causa a asma não alérgica e outras doenças pulmonares obstrutivas crônicas que não são de origem alérgica. Então, tecnicamente, essa substância, esse anticorpo monoclonal, ele poderia ser utilizado para esse tipo de tratamento e ele é uma esperança, né? A gente, eventualmente, aqui no projeto Brasil Sem Alergia, nós pegamos muitos pacientes que têm asma não alérgica, que têm chamada asma neutrofílica e que não conseguem resolver com tratamento.
Hoje o que a gente tem para fazer para asma neutrofílica são pulsos de azitromicina, né? A gente faz um antibiótico azitromicina em pulsos e a gente vai, então, tentando controlar aquele paciente, tentando fazer um broncodilatador, mas são casos difíceis de controle e que, de certa forma, esse anticorpo, né, o Tezspire, que é um anticorpo bem, tezepelumab, que é um anticorpo bem, por assim dizer, bastante novo e que tem trazido bastante esperança, pode ser uma esperança muito grande para esse paciente que tem justamente origem asma não alérgica. Então, quando se inicia o Tezspire, que é um anticorpo que foi licenciado aqui no Brasil para ser feito em pessoas crianças acima de 12 anos de idade, menos de 12 anos não dá para fazer esse tratamento, né? Então, a gente acaba tendo, por assim dizer, uma redução da IgE, a gente tem uma redução do eosinófilo, a gente tem uma redução do óxido nítrico expirado. Quem acompanha nosso canal sabe que a dosagem do óxido nítrico expirado é um indicador de asma alérgica e asma muitas das vezes mais complexa, mais grave, que a gente consegue fazer a dosagem desse marcador através de exames onde você sopra no aparelho e o aparelho consegue captar, mostra o processo inflamatório que a gente chama processo inflamatório TH2, que é o processo inflamatório alérgico, mas ele também reduz alguns tipos de substâncias não alérgicas, como o TGF-β, a interleucina 1, a própria interleucina 6, reduzindo então aquele processo inflamatório nos pacientes que desenvolvem doença pulmonar obstrutiva crônica, tá bom? Eu espero ter ajudado você, espero ter explicado quais seriam as indicações do Tezspire, do tezepelumab, que realmente é algo muito interessante, é algo muito bom para que nós possamos, de alguma forma, tratar esses pacientes que vêm com tanta esperança nos procurar, mas que a gente não tem muita opção para dar, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.